Olá, vai começar agora mais uma aula de língua portuguesa do Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim. A aula de hoje é sobre predicado e os tipos de predicado, relembrando também um pouco sobre sujeito. Então, nesse primeiro momento, vamos lembrar o que é sujeito e como vamos separá-lo do predicado, e também identificar sujeito e o que é predicado. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Sem esses termos, a frase pode não fazer sentido em alguns casos. Sujeito é sempre sobre quem ou o que a frase fala. E o predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito. Vamos para um exemplo? A turma estudou para a prova. Quem estudou? Quem praticou a ação? A resposta para essa pergunta vai ser a turma. Então, a turma é o sujeito da minha oração. E o que a turma fez? Estudou para a prova. Essa segunda parte da frase é o nosso predicado. Então temos três tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos ver agora um pouco sobre predicado verbal. Primeiro, possui como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Com esse núcleo, já é suficiente para dar entendimento à oração. Ou seja, o verbo ele é significativo ou nocional, o que significa que esse verbo possui um significado completo. Apenas com o sujeito e o verbo já dá para entender a frase completamente. O exemplo para o predicado verbal que eu trouxe, simplesmente, a turma estudou. Nessa frase, a gente tem a palavra estudou, que traz um significado completo para minha oração. Então, a turma estudou, não preciso de nenhum outro complemento. Poderia falar estudou muito, poderia dar um sentido contrário, estudou pouco, ou estudou para a prova, para a avaliação, mas de qualquer forma, esses outros complementos me dariam um outro tipo de predicado. Vamos ficar em a turma estudou. Meu predicado, logicamente, é o verbo estudar ali que está no passado. Então, a gente observa que nesse tipo de predicado, apenas o verbo já dá uma noção exata do que eu estou querendo dizer com a minha mensagem. Diferente do o predicado nominal, ele é muito diferente do predicado verbal, porque o verbo não traz uma noção de significado, o verbo não é significativo. Voltar um pouquinho no anterior. No predicado verbal, eu tenho uma palavra, essa palavra é o núcleo, e o núcleo é justamente o verbo do meu predicado verbal. No predicado nominal, o núcleo não é o verbo. O núcleo vai ser um substantivo ou adjetivo. O que eu quero dizer como núcleo de um predicado? É a principal palavra que vai dar a entender sobre toda a oração. O verbo, então, como eu disse, ele não é nocional, não é significativo, não possui um significado. Esse verbo é apenas de ligação. E ele não pertence ao núcleo, como eu já falei, ao núcleo do predicado. Vamos ver agora quais são os verbos de ligações mais usados nos predicados nominais. Verbo ser, verbo estar, verbo ficar, verbo ir, continuar, viver, entre outros. Como assim? Vamos perceber o seguinte, se eu pego qualquer uma dessas palavras, fica faltando algum outro complemento para eu ser entendido. Eu sou, você é, ele está, eu estou, eu fico, eu vou, ela vai, eu continuo, eu vivo. Então, qualquer frase que eu falar com essas palavras e terminar apenas nelas, eu não estou dando um sentido completo para a minha mensagem. Ou seja, eles não são nocionais, eles não são significativos para dar um entendimento completo para uma frase, apenas usando um sujeito e esses verbos. E aí a gente usa muito comumente um complemento para esse verbo. A turma está pronta para a avaliação. O professor está pronto para a aula. A turma está pronta para alguma coisa. Esse complemento
é necessário para o entendimento, porque se a gente parar em a turma está onde? Está o quê? Então, temos que está é um verbo de ligação e o pronta para a avaliação é o predicativo do sujeito. Toda essa parte está pronta para a avaliação é o nosso predicado, mas podemos dividir esse predicado, então, em duas partes, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Vamos, então, agora entender um pouco sobre o predicado verbo nominal. A gente já sabe o que é o predicado verbal e já entendemos também o que são os predicados nominais, como eles funcionam. O predicado verbo nominal, ele une esses dois. Ele vai apresentar, então, dois núcleos. Um verbo nocional, que é significativo, esse é o primeiro núcleo, e um segundo núcleo, que vai ser um nome como predicativo do sujeito, um substantivo ou um adjetivo. E o predicado verbo nominal indica a ação do sujeito e também a sua característica ou o seu estado. Como que a gente identifica esse predicado verbo nominal? Primeiro, o verbo que indica a ação está expresso na oração, ele é nocional. E o verbo de ligação, ele está oculto. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente ir construindo aos poucos uma oração com o predicado verbo nominal. Então, como que faz essa construção? Nós temos aqui primeiro uma frase com um predicado verbal, uma oração com predicado verbal. A turma chegou para a avaliação. Eu poderia parar em a turma chegou. Então, a turma chegou em algum lugar. Mas eu coloquei um complemento. A turma chegou para a avaliação. E depois uma segunda oração possui um predicado nominal. A turma está pronta para a avaliação. Então, eu tenho duas informações que eu poderia colocar dentro de uma oração apenas e ficaria: a turma chegou, pronta para a avaliação. Percebam que a turma chegou daria o sentido completo, mas eu digo também o estado como ela chegou para a avaliação. Ela chegou pronta para a avaliação. Poderia dizer, a turma chegou fazendo bagunça, a turma chegou agitada, a turma chegou, sei lá, qualquer forma como a turma tiver chegado, seria como um adjetivo para esse meu predicado. Então, percebemos aqui que o verbo chegou, ele é nocional, o pronta é um adjetivo, é como ela chegou, é a característica da forma como essa turma chegou. E temos que o verbo e o adjetivo trazem a ideia total da minha oração. Sendo assim, predicado verbo nominal. Por quê? O verbo ele é nocional, mas também o complemento dele importa totalmente para fazer sentido a minha oração. Resumo de toda essa história. Sobre predicado, é a declaração que fazemos sobre o sujeito, que a oração faz sobre o sujeito. O predicado precisa de ter um verbo, já que é uma oração. Esse verbo, se ele for significativo, se ele trouxer algum significado, então o meu predicado para essa oração ele é um predicado verbal, porque o verbo traz significado. Se o verbo for apenas de ligação, se ele não tiver nenhum significado sozinho, for um verbo vazio de significado, então a minha oração vai ser nominal. E por fim, se o verbo for significativo, mas o predicado também possuir importância para o entendimento dessa oração, então teremos aí um predicado verbo nominal. Joia? Bom, espero que todos tenham gostado dessa aula e até a próxima.